Graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui diante da presença de Deus para louvar e exaltar o nome dEle, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Antes de iniciar aqui o texto, eu gostaria de contar um testemunho rápido, a qual muitos irmãos sabem que há muito tempo eu trabalhei em horário de segundo e terceiro turno, e uma segunda-feira no ensaio das irmãs, para que os irmãos entendam. Uma segunda-feira no ensaio das irmãs, conversando com minha esposa, ela falou: Tiago, você precisa mudar de horário. Você precisa conversar com eles para eles mudar o seu horário. E eu falei com toda a certeza do meu coração: Lã, se Deus tiver um propósito na minha vida, Ele vai tomar as providências. Eu não vou colocar a minha mão. Na terça-feira voltei a trabalhar. Por volta da meia-noite, o encarregado me chamou na sala e falou: Tiago, na verdade eu estava no segundo turno. O encarregado me chamou e falou: Tiago, estou precisando de alguém com o seu perfil no terceiro turno. Você gostaria de ir? Na mesma hora, o coração ficou meio duvidoso, porque eu não queria trabalhar no terceiro turno. Eu queria estar no primeiro turno. E eu fui para o terceiro e fiquei 7 meses no terceiro turno. Após os irmãos viu que eu até me afastei um pouquinho aqui das obrigações na igreja, não por falta de interesse, mas pelo cansaço que o terceiro estava me causando. E a gente não sabe como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós pensamos que Deus não está fazendo conforme nós queremos, e nós nos entristecemos por isso. E um dia houve a necessidade de alguém voltar para o segundo turno, e chamou um, não pôde; chamou 2, não pôde; chamou 3, não pôde, e mandaram embora o terceiro. Eu cheguei para o encarregado e falei: olha, estou à disposição, se precisar de mim, pode contar comigo. E ele falou assim: tá bom, então eu vou passar para frente. Conversou com o gerente, fez uma reunião com outro encarregado do primeiro turno, ficou acertado que eu voltasse para o segundo turno. Ia ficar até o final de fevereiro, ou talvez até permanente. Só que nós não sabemos os planos de Deus em nossas vidas. Passou-se 15 dias, porque tem um período para se esperar. Tira um pouquinho de água para mim aqui, filho, por favor. Passou-se 15 dias, ele me chamou na sala novamente: Tiago, houve um imprevisto. Você não vai mais para o segundo turno. Eu não sei se é bom ou se é ruim para você, mas estão precisando de você no primeiro turno. Deus, Ele é detalhista. Nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas quando tudo se move e se cumpre, nós entendemos que nós não temos o controle da situação. Deus tem todo o controle em suas mãos. Eclesiastes capítulo 13 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabendo desse texto, também já os irmãos cientes do testemunho a qual eu disse, eu quero aqui relatar alguns casos que está na Bíblia, que nos fazem entender que o tempo de Deus e o propósito de Deus é diferente do que nós planejamos e traçamos em nossas vidas. A Bíblia vai nos contar a história de uma mulher que sofria há 12 anos o fluxo de sangue. E a Bíblia também nos conta que ela gastou todas as suas economias para tentar resolver o seu problema. Passou por médicos e mais médicos e gastou tudo o que podia em homens para que resolvesse a sua situação. Desprezada pela sociedade, excluída pelo meio social, ela não tinha mais o que fazer, mas ela soube que em determinado tempo Jesus de Nazaré estaria passando por ali. Nessa noite, Jesus também está passando por aqui. Qual é a sua petição diante da presença dele? E em seu coração brotou um desejo: glória a Deus, se ao menos eu tocar nas suas vestes, sararei. Nós vemos uma mulher que, em meio às dificuldades, em meio aos vários nãos que recebeu, perseverou e alcançou fé, e de Deus recebeu virtude e
Não sei qual é o tempo de espera que você está em algum propósito, alguma coisa, mas o tempo determinado de Deus é só Ele quem sabe. E quando você tiver a oportunidade, clame a Ele, toque nas vestes de Jesus e creia que a virtude sairá e chegará à sua vida. O Salmo 40 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O tempo é de Deus, o propósito exalta a Deus. Aquela mulher passou por um tempo difícil, passou por dificuldades, e no tempo que foi determinado por Deus, a sua doença sarou. Em nome de Jesus, não dela, não dos médicos, mas o nome de Jesus foi exaltado na vida dela. E eu tenho certeza que através da vida dela, muitas outras pessoas alcançou o milagre. Demorou-se um tempo. A Bíblia também nos conta a história de um outro homem que era cego de nascença. E o tempo determinado dele foi até que Jesus passou perto dele. Então tinha um propósito e o tempo determinado. Saiba, meu irmão, que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Não está escrito na Bíblia, mas tem um ditado que diz: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. E é um ditado muito bem dito, porque tudo está em seu controle, nada escapa do seu alcance. E aquele homem cego de nascença soube um dia que perto dali passaria um homem chamado Jesus. Novamente Jesus se torna o centro da atenção. E a história vai dizer que assim como a mulher do fluxo de sangue, a multidão o seguia. E muitos estavam perto dele querendo algo também. Só que no coração deste homem nasceu uma fé verdadeira, uma fé inabalável, crendo que naquele que passaria resolveria o seu problema. Então, sem se importar com a multidão, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe nessa noite, meu irmão, você esteja precisando clamar um pouco mais alto, porque as vozes que estão ao seu redor estão tentando sufocar o seu clamor. Mas saiba que quanto mais as vozes tentam te sufocar, mais alto você tem que clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a história vai dizer que Jesus parou e o mandou chamar. E o chamou e perguntou: o que queres que eu te faça? Quantos aqui não desejaria ver se fosse cego? O desejo do coração dele foi tão forte que foi através da fé dele que ele foi curado. A perseverança em meio aos nãos da medicina, a perseverança em meio aos nãos dos homens a qual nós confiamos, a perseverança de alguém que não tinha a quem pedir socorro, apenas uma capa para mendigar, mas Jesus teve misericórdia, e o tempo determinado na vida daquele homem chegou, e o propósito na vida dele se cumpriu em Cristo Jesus, para que o nome de Deus fosse exaltado. A Bíblia também vai nos contar a história de um paralítico que viveu 38 anos da sua vida esperando por alguém, esperando que alguém, aleluia, o ajudasse. Quantas das vezes nós nos preparamos, meus irmãos, esperando algo de alguém? Ah, fulano vai me ajudar. Ah, aquele com certeza vai me ajudar. E sempre vai postergando e passando. E aí o anjo vem, agita as águas, mas não tem ninguém para o levar até o tanque. O tempo determinado na vida daquele homem. 38 anos paralítico, esperando pela ajuda de alguém. Mas aí a Bíblia vai nos contar que diante dele, aleluia, apareceu alguém que tem toda
poder, que resolve toda a situação, que não tem nada que possa impedir o agir do seu falar. E disse: levanta, pega a tua cama e anda. Tempo determinado, meus irmãos, o tempo determinado em nossas vidas não depende de nós, mas depende da nossa perseverança em Cristo Jesus. E quando todo o tempo se cumpre em nossa vida e o propósito venha a florescer em nós, que seja para glorificar o nome de Jesus. Saiba que o tempo está terminando, o tempo determinado de Deus está terminando. A gente anda meio desatento, nós andamos meio ocupados com os afazeres da vida. Tantas coisas nos tiram a atenção de quem deveria estar recebendo toda a nossa atenção. O tempo está acabando. E quando Deus chamar o anjo e tocar a trombeta, o propósito de Cristo na cruz irá se cumprir na face da terra. E ainda que nada se cumpra em nossa vida, todavia eu me alegrarei no Senhor. O escritor ao Hebreus, no capítulo 12, no verso 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, sustentou-se e se sentou à destra do Pai. Há um tempo determinado para todas as coisas, e um tempo do propósito debaixo dos céus. Que possamos ter um entendimento que nada podemos fazer se Deus não permitir, e que tudo se cumprirá no momento certo. O testemunho a qual eu contei, meus irmãos, levou 18 anos para que eu pudesse estar no primeiro turno hoje. E a paciência às vezes acabava, a persistência às vezes ia embora, o desânimo chegou. Mas quando eu entreguei realmente ao Senhor: Senhor, o tempo é seu, o propósito é seu, que eu possa estar diante de Ti, e se for assim, que seja conforme a Tua vontade. E hoje nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, cumprindo aquilo que nós falamos. Se você fez um propósito com Deus, cumpra. Se coloque em pé e age diante da presença de Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Amém? Que o Senhor possa abençoar a cada um nessa noite, em nome de Jesus.